Bem, e aí nós temos o primeiro profeta, tá, irmãos? Então, Oséias, aplicando aqui, Oséias é profeta do norte, Oséias é profeta pré-exílio, Oséias é profeta literário. Tá ok, irmãos? Isso aí seria a classificação para Oséias. Tá ok? Bem, vamos aí. Oséias, o nome hebraico Oxéia, que significa Jeová é a salvação. Outro detalhe, irmão. O nome do profeta batiza o livro, porque na verdade, corresponde à essência do livro. Por que Oséias, Oxéia, Jeová é a salvação? Porque a mensagem de Oséias era de salvação, é isso. Vamos lá. Jonas, pombo. O que é o pombo para a gente, ó pomba? Não é símbolo de paz? Vai lá ver se ele não levou uma mensagem de paz para a cidade de Nínive. Tudo tem a ver, o nome do profeta tem a ver com a mensagem que ele vai pregar. Tá? Então, não é, foi dado um nome por dar, não, dá esse nome desse por causa, não é isso não. Outro detalhe, tá? O nome Oséias, Oxéia, tá bom? Aí você tem que ele foi filho de Beeri. Dois pontos importantes de distinção. Primeiro, por quê? Porque distinguia esse profeta de pelo menos outros dois homens. O primeiro Oséias, que se tornou Josué. Não é isso aí, irmão? Josué não era Oséias? Quem mudou o nome dele foi Moisés. Está lá em Números 14. E Oséias, rei do reino do norte. Mas o homem que eu quero estudar sobre ele é o profeta Oséias. Então ele é o quê? É filho de Beeri. Por isso que está o nome aqui. Segundo, dentro da tradição judaica, quando se apresentava o nome do pai ou de vultos da família, é porque a família era respeitada em Israel. Então ele não fazia parte de qualquer família. Ele fazia parte de uma família respeitada. Tá ok, irmãos? Bem, quando você ainda continua a observar, a Bíblia vai falar da família dele. Quer ver? Eu vou fazer uma síntese aqui para você. Isaías, casado e pai de 2 filhos. Jeremias, Deus falou para ele, não casa não. E ele não casou, ele foi solteirão. Foi Deus que falou para ele não casar. E disse porque ele não iria casar. Ezequiel, viúvo. Ele perdeu a esposa dele no cerco. Daniel, não se sabe, alguns chamam de eunuco, mas eunuco era uma pessoa que era, né, irmão? Recebia uma violência nos seus órgãos sexuais. Provavelmente não foi isso que aconteceu com Daniel, tá? Mas alguns chamam ele de eunuco. No caso de Oséias aqui, é claro que a Bíblia fala da família dele, esposa e 3 filhos. Bem que se argumenta que os 2 últimos filhos não eram dele. Tá? Mas você tem Gomer, a sua esposa, né, irmão? Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami. Certo? É bom de dizer, e aí já antecipando aqui um pouquinho, tá ok? Que os profetas eram aqueles que faziam algo chamado atos simbólicos. O que é isso? Deus determinava para eles uma determinada ação que tinha um fundo espiritual naquilo. Exemplo, quando você lê lá em Isaías, sobre os 2 filhos de Isaías, você lerá que os nomes que foram dados aos filhos de Isaías tinham um fundo muito grande para o reino do sul. Alguns profetas falaram, filho, vem cá, filhão, você corta a roupa e vai andar de nádega. Todo mundo vai ver você pelado. Você vai dormir 40 dias do lado esquerdo, depois 360 no outro dia. Você vai fazer como se fosse uma maquete no chão. E todos vão ver. Você vai pegar assim, estrume, e vai, digamos assim, usar como lenha para aquecer a alimentação. O que eles estavam fazendo não é que eles eram doidos. É o chamado de atos simbólicos. O que eles estavam fazendo ali era um ato simbólico, profético de uma mensagem que Deus estava preparando para eles. E foi o caso de Oséias, que muitos não entendem isso.
Entendido? Esse ato profético era uma maneira que Deus permitia que o profeta experimentasse na sua própria vida o cumprimento da palavra de Deus. Entendido? Então, quando você lê Isaías, lê Jeremias, lê Ezequiel, vai lá. Não é isso aí, irmão? Você sabe que Ezequiel, por um tempo, ele ficou mudo, né? Bíblico. Ele profetizava quando terminava mudo. Profeta mudo. Até que Deus falou assim, agora abre a tua boca e fala. Ele não era mudo, mas era sinal que Deus fazia para Israel. São chamados de atos simbólicos. Hoje a gente chama um cara desse de doido, mas não. Isso teologicamente é chamado de atos simbólicos. Certo? Ah, pastor, e o casamento dele? Irmão, aí há muita linha de debate. A gente poderia ficar aqui até domingo. Uns que dizem, não, ele realmente casou com uma prostituta. E olha que tem gente de peso que defende esse conceito. E quando você vai para o texto puramente, não tem para onde correr, tá, irmão? Não me vem falar, não, pastor, isso pode ser alegoria. Tu não sabe o que é uma alegoria? Está entendendo? Fica difícil. Ok? Na verdade, a alegoria é quando você tira ilustração de uma cena real. Então não é só você falar que é uma alegoria. Agostinho de Hipona defendia isso, mas caiu por terra o conceito de Agostinho. E olha que estamos falando de um grande pensador na igreja. Tá ok? Então, ó, outros defendem, não. Deus mandou ele casar com uma mulher, mas depois ela se prostituiu. Mas quando você lê o texto, não tem para onde correr. Tem, irmão. Já lemos o texto. O texto vai dizer que ela era mulher de prostituição. E o texto original hebraico é prostituição literal. E aí? Aí vem um terceiro grupo. Não, isso daí, pastor, ele teve um sonho. Ah, meu irmão, então foi pesadelo. Tu está me entendendo? Mas são linhas que se defendem. Como já falei, ó, não, isso era uma alegoria. Ok, irmãos? Mas, quando você analisa o texto, puramente o texto, não tem para onde correr, irmão. Realmente Deus falou, filhão, vem cá. Você vai lá e vai casar com uma mulher de prostituição. E ele foi lá e casou. Entendido? Qual seria a figura de linguagem então que se aplica, se não é alegoria? Não, na verdade, não seria uma figura de linguagem, seria literal. Não, seria literal. Isso, aí seria uma comparação. Entenderam, irmão? Eu só estou expondo aos irmãos as visões. Tá certo? Primeira visão. Deus determinou que ele casasse com uma mulher de prostituição, ele foi, casou. Para simplificar o quê? O que aconteceu com Israel. Ó, você pode ir para Ezequiel 16, vê lá o que a Bíblia fala de Israel. Como Deus cuidou de Israel, como Israel caiu em adultério. Vai para Jeremias 2 e Jeremias 3. Certo? Na verdade, Oséias e Jeremias eram profetas chamados de coração quebrantado. Foram profetas que tiveram, digamos, um elo muito profundo. Uma proximidade profética muito profunda. Ok? Mas bem, voltando aqui então, esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, bem, Deus mandou ele casar com uma mulher que depois ela se prostituiu. Alguns até gostam de tomar mais essa linha aí. Mas, meu irmão, esse daí não tem jeito de você provar na Bíblia. Não tem jeito. A alegoria. Aí fica um pouquinho mais light, principalmente aqueles que gostam de usar as figuras. Não, pastor, isso daí foi uma alegoria, falando da nação de Israel, papapá, aí descarta. E o quarto, não, isso daí foi um sonho, tá ok? Aí eu chamo, pô, sonho, irmão, virou pesadelo, então que sonho é esse? Entenderam, irmão? Mas, agora, o grande posicionamento aqui é o chamado dos atos simbólicos. Que não somente Osés, mas muitos outros profetas foram chamados, irmãos, para coisas que eu e você diríamos que o cara está doido.
É só ler os livros proféticos. Entendido? Mas eu permito, tá? Não vou entrar aqui e falar, pastor, esse é meu ponto de vista. Não, eu permito o irmão a ter essa visão. São essas 4 linhas de interpretação. Entenderam? Ok? Mas, pelo princípio literal das Escrituras, filhão, 3 caem e uma só fica. Ok? Tanto que o conceito do tema o conceito do livro é o amor inabalável de Deus pelo seu povo. Ou seja, Deus amou Israel de maneira inabalável, indiferente da circunstância de Israel. E você pode ver isso no capítulo 11 de Oséias, 1-4 e 14-4. Tá certo, irmãos? Bem, aí você tem o quê? A duração do ministério dele foi mais ou menos 60 anos, até o tempo do cativeiro. Ele é visto como profeta das lamentações juntamente com Jeremias, e é considerado o primeiro profeta da graça de Deus, porque ele fala sobre o pecado e fala sobre arrependimento. Irmão, aula de arrependimento, capítulo 14 de Oséias. Lê lá. É aula de arrependimento. Ele diz o que é literalmente arrependimento. Detalhe, um dos temas dos profetas era arrependimento. Todos os profetas pregaram arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Os pregadores da igreja primitiva pregavam arrependimento. Hoje a gente está pregando pouco. Mas arrependimento sempre foi um tema bíblico, tá ok? E profético, tá ok? Bem, quando nós vamos observar também, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer o período histórico dele. Isso é interessante, tá, irmão? Às vezes, para a gente entender uma profecia, nós temos que conhecer o período histórico do profeta. Certo? Então, para você entender por que ele profetizou, você tem que ler 2 Reis, capítulo 14, 23 a 29. Aí você lerá sobre o reinado do rei Jeroboão II, porque teve 2 Jeroboão, 1 e o 2. Filho de Nebate e filho de Joás. Esse é o segundo Joás. Tá certo? Então a gente tem que fazer essa distinção. Detalhe, para a gente poder entender. Os livros proféticos, eles se entrelaçam com os outros livros. Exemplo, para você entender Salmo 51, você tem que ler 2 Samuel, capítulos 11 e 12, o pecado de Davi. Digamos, para você entender o teor da mensagem de Oséias, tem que ler o livro de 2 Reis 14, 23 e 29. E aí você vai aprender uma lição aqui. Nem sempre quando Deus permite prosperidade é sinal que Deus está aprovando alguma coisa. Foi um dos reis que mais houve prosperidade em Israel. Mais prosperidade. Mas isso não é aval de Deus. Prosperidade e riqueza não é aval de Deus. Não, o negócio está indo em vento em polpa. Deve ser a misericórdia de Deus te dando tempo para você se arrepender. Só isso. E é o que aconteceu. Então, quando você chegar para estudar sobre os profetas, a gente tem que amarrar o livro, no caso de Oséias, com o livro de 2 Reis, capítulo 14, 23 e 29. Esse é o fundo histórico. Isso vai acontecer com outros profetas. Não com todos os profetas, que tem profetas que você não tem a exatidão em que época ele profetizou. Mas aqueles que forem mencionar o nome do rei, vai lá, pesquisa e cresça mais um pouquinho no conhecimento. Bem, ele foi contemporâneo dos profetas. Olha só, irmão. Amós e Jonas. Interessante, né, irmão? Amós e Jonas. Eles foram profetas do norte. Oséias, Amós e Jonas. No sul, na mesma época que ele profetizava, Isaías e Miqueias. Esse período é conhecido como o período de ouro da profecia clássica em Israel, porque foi o período onde teve a maior fluência de profetas. Reino Norte, Amós, mesmo que Amós nasceu no Reino do Sul, mas ele profetizou para o Reino Norte. Jonas e Oséias são os únicos profetas canônicos
que são naturais do norte e profetizam no norte. Outro detalhe, a gente só tem mania de falar de Jonas e Nínive. Só que quando você chega também em 2 Reis 14, 23, 29, vai ver que ele profetizou também para o reino do norte. E profetizou o período de prosperidade. Entenderam, irmão? Se não queimar a Bíblia, não saca nada. Tem que queimar a Bíblia. Não é livro, é Bíblia. Livro é auxiliar. Livro, texto é Bíblia. Ok? Você vai ver isso. Ok? Bem, e aí você continua. Ok? Aí, do 1 ao 3, resumidamente, seria a tragédia pessoal dele. Mas essa tragédia pessoal está entrelaçada com o relacionamento de Deus com Israel. Entenderam, irmão? Ok? Isso é interessante porque o conceito de alegoria você também usa em Cântico dos Cânticos, já viu? As 3 linhas de interpretação de Cântico dos Cânticos. Alegoria, Deus e Israel. Tipológica, Cristo e a igreja. Literal, um homem e uma mulher. São 3 linhas de interpretação em Cântico dos Cânticos. E não ofende o livro. Tá certo? É mais ou menos o caso aqui, ó. 1 a 3. Uma crise que ele estava passando, mas também um ato simbólico aplicando referente ao que Deus experimentava ali. E do 4 ao 13, fala do pecado da nação de Israel e a proposta de perdão de Deus. E também se fala sobre o triunfo milenar no capítulo 14. Oséias 11:1 é a profecia referente ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Oséias 11:1, ok? É a cristologia. Nós temos que entender que nem todos os capítulos da Bíblia falam de Jesus, mas toda a Bíblia fala de Jesus, e Oséias também fala, 11:1. Tá ok, irmãos? Bem, em Oséias se usa muito a terminologia Efraim, 37 vezes, visto ser Efraim a maior tribo do lado norte. Tá ok, irmãos? Oséias foi profeta do norte, certo? Ele é o primeiro profeta dos menores, seja em ordem cronológica e na ordem de livros. No caso, Oséias. Certo? Bem, como já falamos, Oséias e Jonas são os únicos profetas que nasceram do lado norte e ali profetizaram. Quando você chega aqui, irmão, ó, em Oséias 1:7, ali se tem a profecia do livramento. Se lembra daquele milagre que o Senhor enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios? Também foi profetizado por Oséias no capítulo 1, versículo 7. Certo? Lá em Oséias 13:14, é o texto ou é o versículo que Paulo usa lá em 1 de Coríntios 15:55, quando Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Vem aqui do livro de Oséias. São alguns princípios interessantes sobre Israel, sobre o livro de Oséias. O tema de Oséias é girar sobre o pecado e sobre a salvação. Isso que é importante, certo? Olha a abrangência do pecado em Israel. O pecado havia atingido Israel nas áreas morais, sociais e ecológicas. Eu nunca esqueci de uma pregação na época, né, irmão? Na época ele era o reverendo Caio Fábio. Ele pregou na Eco 92, meu irmão. Eu aplaudi o homem. Ele tomou o texto de Oséias 4 e como era peculiar. Entenderam, irmão? Nunca mais esqueci aquela pregação dele. Tá certo? Mas veja que a destruição ecológica é causada pelo pecado. O pecado atingiu o sacerdote, profetas e os príncipes. E a religiosidade se tornou vazia e falsa. Agora, observe as expressões que Deus usa do pecado de Israel. Como Deus fala: Israel, o pecado de vocês é: vocês me esqueceram, se apartaram do Senhor, vocês têm desejo por prostituição, vocês tropeçam, vocês são infiéis,
Vocês mudaram os marcos antigos. Isso Deus falando do pecado de Israel. Vocês têm uma visão distorcida acerca de mim. Vocês transgridem, vocês mentem, vocês se rebelam, vocês estão inclinados a se desviar e o pecado é um alimento. Agora, ó como Israel se tornou para Deus. E ama esse povo. É isso aí. Olha como o pecado tornava Israel uma novilha rebelde, um forno aceso, um bolo cru, uma pomba enganada, um vaso quebrado, um jumento selvagem. Deus comparando Israel. O que o pecado tornou Israel? Uma meretriz, uvas no deserto, uma vide frondosa, só de aparência, fruto nenhum, não tem nada, mas é bonitinho. Bezerra domada, altos de iniquidade, um campo de pecado, e Deus os chamava de desviados. O capítulo 2, legal, isso é, né, irmão? Uma parte introdutória para a gente, né? Vamos lá. A prostituição de Israel os cegava a ponto de achar que as bênçãos recebidas vinham através de Baal. Está lá em Oséias 2, 5 a 8. Como uma prostituta de Israel procurava seus amantes, capítulo 2, 13. E se esquecia do seu marido, o Senhor. Mesmo assim, Deus oferecia a restauração. Então, os 3 primeiros versículos é uma síntese, não só da crise conjugal que Oséias passou, mas também da crise que Israel vivia por estar distante de Deus. Certo? Bem, agora, vamos pular essa daqui, muito boa, mas vamos deixar aqui. Deus os convida ao arrependimento, e esse é um grande ponto de Oséias. Tá ok? Ó? O que é o arrependimento em Oséias? Aqui, irmãos, não é você não vai usar de conceitos teológicos do grego para explicar arrependimento. Você vai para a Bíblia mostrar o que é arrependimento. O que é arrependimento em Oséias? Oséias 6:1, Deus falava: vinde, tornemos o Senhor. O que é arrependimento? É quando você volta para o Senhor. Isso é arrependimento. Certo? 6:1 é quando Deus te sara, quando Deus te cura. Pecado é doença. Pecado te leva a níveis terminais. Aí Deus fala: volta para mim, que eu vou te sarar. Sarar. Certo? Dar a vida, Oséias 6:2. Ressuscitar, Oséias 6:2. Então, 6:1 e 6:2. Tá ok, irmãos? Ainda 6:2. Viveremos diante dele. O arrependimento é voltar para viver diante de Deus. 7:1. Não tem nada a ver, né, irmão? De forma pejorativa. 7:1 mesmo. É restauração. O que é o que nós chamamos de arrependimento? Restauração. Oséias 10:12 é buscar ao Senhor. 11:4 é tirar o jugo. 12:6 é a conversão ao Senhor. E por último, 14:1 e 2 é volta. É interessante que muitos profetas não usam o termo arrependimento, mas eles falam, voltem ao Senhor. Quando não, eles falam, pratica o bem e deixa o mal. Isso é arrependimento. O que é arrependimento? É praticar o bem e deixar o mal. São termos bíblicos. Tá ok? Aí, ó, bênçãos do arrependimento. Perdão da iniquidade, 14:2. Oferecer sacrifícios a Deus, 14:2. Cura, 14:4. O amor divino, 14:4. Renovação, Oséias 14:5. Durabilidade na presença de Deus, o que é isso? Filhos, quem não se arrepende não permanece na minha presença, mas aquele que vive constantemente arrependido, esse fica comigo. 14:6. Vida e beleza, 14:6. Descanso, 14:7. Deus nos ouvirá, 14:8. O cuidado, o zelo divino por nós, 14:8.
Agora, em Oséias se fala sobre o perigo do falso arrependimento. É Oséias 2:7 e 7:16. 2:7 e 7:16. Falso arrependimento na Bíblia. Vamos sintetizar? Saul. Ô Davi, eu sei que tu será melhor rei que o homem chorava e depois queria o pescoço de Davi. Judas Iscariote, falso arrependimento. Se arrependeu? Não, porque foi e se suicidou. Em 2 Coríntios, Paulo fala que aqueles têm pessoas que se arrependem segundo o mundo e não segundo Deus. Arrependimento não é um derramar de lágrimas só, é uma mudança de vida. Então tem gente que confunde isso. O cara chora igual crocodilo. Está chorando, mas está comendo a vítima. Tá certo, irmãos? Então, bênçãos do arrependimento. E para a gente finalizar, nós temos aí, ó, irmão, o livro de Oséias e os livros proféticos, eles têm muitas lições para as nossas vidas. Oséias fala sobre o perigo da mistura. Oséias 7, 8 e 9. Ele fala que o deserto é lugar para Deus falar conosco. Oséias 2, 14, 13, 5. Ok? Estou terminando aqui, meu. Certo? A grandeza do caminho do Senhor, 14, 9. Quando você chega em Oséias 4:1, você vai ver o que falta no mundo. O que falta no mundo? Lê Oséias 4:1. O que está acontecendo no mundo? Consequência dessa falta. Oséias 4:1. A crise ecológica do mundo é por causa do pecado da humanidade. Oséias 4:1, 3. Eu estou mostrando para os irmãos a atualidade da mensagem profética. Certo? Aí Oséias 4, 8 a 10, o perigo de deixar de olhar a Deus. Quando você perde Deus como foco, como aquele que enche os teus olhos de prazer. Dá uma lida lá em Oséias 4, 8 a 10. Tem gente que é assim, que os seus olhos já não estão mais sendo atraídos pela glória de Deus. Vamos lá. Oséias 4:11 alerta sobre a sensualidade e o efeito do vinho. Oséias 5:4, a Bíblia fala sobre o espírito de prostituição que leva o homem para longe de Deus. Oséias 6:4 é a grande pergunta: nós estamos amando a Deus? Ou como nós estamos falando que amamos a Deus? Oséias 7, 1 e 2. Você tem aí o grande desejo divino para a humanidade. O que Deus tem como desejo para a humanidade? Interessante que tem vários livros que Deus deixa o seu desejo em evidência. Oséias é um, Miqueias é um, Deuteronômio é outro. Paulo, escrevendo em 2 de Timóteo, ele também diz. Ou seja, Deus tem desejos e deixa isso claro em alguns livros. E Oséias deixa isso claro no 7, 1 e 2. O perigo da soberba, capítulo 7, versículo 10. Certo? O perigo do pecado que nos leva a desprezar a palavra de Deus, né? O nosso grande Lutero, né, um dos grandes teólogos da igreja, segundo alguns biógrafos, dizem que na sua Bíblia, na parte interna, ele deixou uma frase: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não tem para onde correr. Né? Então, ou vai ou não vai. Não é isso aí, irmão? Ok? Vamos lá. O perigo da falta de conhecimento é o capítulo 4, versículo 6, versículo 14. Não é isso, irmão? Nós temos até textos ali interessantes, que até o nosso comentarista falou, é algo interessante mesmo. Quando a gente fala de profeta, tem livros na Bíblia que você nunca vê ninguém pregando. Provérbios, Eclesiastes. Ah, pastor, esse livro deprime. É sério, irmão. Ó, outro livro, Cântico dos Cânticos. Não, isso é para reunião de casais. Sério, irmão. Profetas menores. Ah, não, aí o cara lembra. Pô, vou lá para falar da história de Jonas. Só isso. Isso aí. Uma injustiça. Tá certo, irmão?
Pelo menos na Beriana vai falar. Na Beriana vai falar. Deu para o irmão entender, irmão? Ou seja, mas quando a gente lê a Bíblia, nós temos que ver a atualidade da mensagem. E eu estou trazendo nessa parte final a atualidade da mensagem. Certo, irmãos? E depois, a importância do conhecimento. 6, 3 e 6, Conheçamos e prossigamos. O que ele está querendo falar, filho? Se você já conhece, prossiga. Não seja preguiçoso. Vai estudar, vai se dedicar, vai se empenhar mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e vai embora. Ok, irmão? Então nós temos aí este aspecto importante referente ao profeta Oséias. Ok? Na essência, a mensagem de Oséias é um alerta à apostasia, um convite ao retorno, para que dessa maneira eles pudessem ser salvos. Aí, toda a essência do livro tem a ver com o nome Oséias. Oséia, não é isso? O Senhor salva. Ou seja, ele está ali pregando a salvação. Como um outro profeta pregou a salvação, Isaías, profeta maior. Então são profetas que se fundem nas suas mensagens proféticas. Certo? Só que Isaías, que profetizou no mesmo período, profetizou para o sul. E Oséias profetizou para o norte. Está vendo, irmão? Então, ou seja, mesmo dois reinos distintos, mas Deus falou, vem cá, Isaías, você vai pregar sobre salvação para o sul. Meu povo do sul precisa ouvir sobre salvação. Vem cá, Oséias, meu povo do norte precisa ouvir sobre salvação, e eu vou te usar lá. No mesmo período. Entendido? Isso é, claro, sem dúvida alguma, a ação da sincronia divina na essência da mensagem. Certo? Então, quando a gente estuda os livros proféticos, irmãos, nós somos tremendamente abençoados. E eu volto a dizer, irmãos, o nosso segundo tempo pode ser melhor, porque tem time que no primeiro tempo não rende. Mas quando chega para o segundo tempo, ganha o jogo. Então não subestime que nós já estudamos essa lição. Não. Encare como se você ainda não tivesse estudado. Ou, se você quiser encarar corretamente, fala, não, eu já estudei, mas eu ainda tenho pontos vagos no meu entendimento que eu preciso entender melhor. E aí você procure preencher esses pontos vagos e continue cada vez mais na aplicação do estudo. E aí quem vai enriquecer? Você e quem te ouve. Todo mundo vai sair abençoadíssimo. Amém, irmão? Obrigado, meu.